prática a descrição da Terra. No século XIX é que a geografia foi confirmada ou foi reconhecida como uma ciência. Dentro desse processo, houve duas correntes distintas da geografia. No primeiro momento, o determinismo geográfico, de um geógrafo chamado Hatzel, que falou que o homem seria muito marcado pela natureza que o cerca e que seríamos então, nós homens, um produto do meio. Logo em seguida surge o possibilismo geográfico, a segunda corrente geográfica, onde diz que o homem não age e não vale geograficamente senão por grupos. É dessa forma que ele atua na superfície da Terra. Mostra como o homem, desde épocas imemoriais, soube tirar proveito do meio, isto é, da natureza. Criou técnicas, hábitos, foi guiado por um desejo de apropriação a um fim determinado. O idealizador dessa corrente do possibilismo é um cara chamado Vidal de la Blache. As ideias dele contrapõem as de Hatzel, que são consideradas autoritárias, pois tem um tom mais liberal. Então, não mistura ciência e política, coisa que o Hatzel fez muito. Deixa o caráter exclusivamente naturalista, adotando a ideia de que o homem faz parte de um processo geográfico interferindo na paisagem e modificando-a. Ataque a concepção fatalista e mecanicista, propondo uma postura relativista em relação à Terra. Na verdade, em termos de métodos, sua proposta, a de Vidal, não rompeu com as formulações de Hatzel. Foi um prosseguimento dessas, mas de uma forma um pouco mais, digamos, distinta e crítica do pensamento do determinismo geográfico. Adapta ao meio onde ele vive. E possibilismo, o homem modifica e melhora o meio. Quando a gente fala de melhora o meio, há controvérsias quando se fala da questão ambiental por todos os processos de modificação que tiveram ao longo do tempo e que deu as consequências para agora o que a gente tem do meio ambiente. Existem movimentos de renovação do pensamento geográfico, além do que a gente já falou anteriormente. Existe a geografia quantitativa, onde os dados se convertem na essência da geografia, mas deixava a sociedade de fora, enquanto construtora do espaço. Existe a geografia radical, o próprio nome já fala da radicalidade, preocupando-se em transformar a geografia em um veículo que mostre a verdadeira realidade da sociedade capitalista, tecendo críticas pesadas a essa ordem vigente, que tem vários exemplos por aí, mas importante, não apresenta soluções claras e objetivas. É mais ou menos uma postura radical mesmo, pela própria palavra, e com uma criticidade muito forte, mas não tem uma solução para todas essas críticas que são colocadas. Existe a geografia integral, que é onde a sociedade compromete-se com o meio, interligando sociedade e meio, onde nós temos principalmente o geógrafo brasileiro Milton Santos como maior expoente desse ramo da geografia. Conceito de região. É um espaço preciso sobre a Terra, mas não imutável, inscrito em um quadro natural determinado e que responde a três características essenciais: os laços existentes entre seus habitantes, sua organização em torno de um centro dotado de certa autonomia e sua integração funcional em uma economia global. Existem dois tipos de região: a região homogênea, que é um espaço geográfico contínuo, na qual cada unidade que o integra possui características as mais semelhantes possíveis entre si. São elementos naturais ou físicos, demográficos, de povoamento e econômicos muito similares em todo o território. E existe a região polarizada, que é um espaço geográfico dinâmico, completamente organizado ao redor das cidades, que operam como polos de desenvolvimento. Na região polarizada, as áreas que a compõem são independentes e estão internamente hierarquizadas, pois tanto a capital regional como os centros de tamanho médio e pequenos povoados vão desempenhando ordenadamente suas funções em seus diversos fluxos, pessoas, bens, serviços, para e a partir de suas áreas de influência. Existe uma diferença boa entre geopolítica e geografia política. A geopolítica é uma disciplina das ciências humanas que mescla a teoria política à geografia,
considerando o papel político internacional que as nações desempenham em função de suas características geográficas, como localização, território, posse de recursos naturais, contingente populacional e outros. É o estudo da estratégia, da manipulação, da geografia física e humana para orientar a ação política do Estado. Já a geografia política é um ramo da geografia, e mais especificamente a geografia humana, que se dedica ao estudo da interação entre a política e o território, nomeadamente no que diz respeito à administração. A geografia política moderna reflete as características políticas frente aos aspectos socioeconômicos no âmbito local, regional, nacional e internacional. As características demográficas frente ao desenvolvimento de um ramo da economia. Então, a geografia política visualiza o Estado do ponto de vista do espaço, enquanto que a geopolítica visualiza o espaço do ponto de vista do Estado.